Olá, uma boa tarde a todos, os presentes para esse estudo coletivo especial do Centro de Referência do Professor. Hoje estaremos aqui com a professora Estefânia para falar um pouquinho aí sobre a educação no trânsito, né? Aproveitando essa oportunidade da Semana Nacional do Trânsito, acho que todo mundo acompanhou os eventos que tiveram aqui na cidade, no sábado, se não me engano, né? Teve alguns eventos especiais aqui. A professora Estefânia vai falar aqui com a gente, vou colocar ela aqui já comigo. Olá, professora. Boa tarde a todos. A professora Estefânia, ela é graduada em Pedagogia, especialista em deficiências múltiplas, ação e educação social com ênfase em sustentabilidade, computação aplicada à educação básica, gestão e normatização de trânsito e transportes. Ela também é observadora certificada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Hoje ela é lotada no CEIA Calanto, aqui da rede. E seja bem-vinda, professora Estefânia. Esse assunto aí bastante pertinente, né, para a gente discutir com os professores da rede. Obrigada pela oportunidade. É um assunto bem relevante, já que estamos na Semana Nacional do Trânsito, né? Sim. A dona Maria Helena que ia entrar aqui, mas acho que ela teve um probleminha no computador dela. Então fique à vontade, se ela entrando aqui, eu entro para te avisar que ela vai dar um oi também. Tá bom? Então tá bom. Então, meus colegas, boa tarde. Meus colegas, boa tarde também. Vou começar a fazer, então, a minha apresentação. Então, nós começamos o estudo coletivo do dia 21 de setembro de 2021, Educação para o Trânsito nas Escolas como tema transversal. Eu gosto muito desse tema. Eu recebi o convite em 2017 para coordenar a educação para o trânsito nas escolas, em parceria com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, e fiquei lá no ano de 2017, foi quando eu me apaixonei pelo trânsito. Esse ano, aliás, todo ano, o CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele escolhe uma frase, né, que vai ser o mote da campanha durante o ano todo. Esse ano, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Porém, o Observatório Nacional de Segurança Viária, ele escolheu essa frase respeito e responsabilidade pratique no trânsito, porque vem bem a calhar com o momento que estamos vivendo agora de pandemia e também pelo grande aumento no número, né, de utilização de celulares ao volante, cerca de 400%. Então, Yuri já fez a minha apresentação. Estefânia, acho que agora a dona Maria Helena conseguiu acessar aqui com a gente. Tá joia. Olá, dona Maria Helena, tá nos escutando? Acho que está mutado o microfone da senhora. Acho que ela está com um probleminha no microfone dela. Deixa eu Acho que avisar. Tá travando também o vídeo. O vídeo, né? Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui com ela também. Tô mandando mensagem para ela. Tá bom. Então, enquanto isso, eu vou falando, então. Não vou fazendo, por enquanto, a apresentação, mas eu sou uma apaixonada pelo trânsito. O trânsito faz parte da vida de todos, né? E tem gente que se especializa, então, em pedagogia hospitalar, né? Educação infantil. E eu adorei o trânsito, então eu resolvi me especializar nessa área. E é uma área que é pouco trabalhada. Pensa bem, a Semana Nacional do Trânsito sendo trabalhada, o trânsito sendo trabalhado em apenas uma semana, é uma gota no oceano, né? Ele precisa realmente ser colocado na mesa do café da manhã para ser conversado com os filhos, nas escolas, nas empresas, esse assunto trânsito precisa ser levado à tona, precisa ser levado adiante. Se nós observarmos, todos os dias nós temos acidentes,
que ceifam vidas de pessoas, famílias, né? Então, desde o começo da semana, nós já podemos observar, né, na segunda-feira, 2 batidas com moto, esses dias agora, batidas com veículos que vieram a pegar fogo, né? Mataram 3 jovens morreram. Ontem, uma mãe e 2 crianças também vieram a falecer com acidentes, né? E são 3 as causas de sinistros, de acidentes no trânsito que acontecem, né? Isso cientificamente falando, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, vou falar, não veio da minha cabeça, tá? A fonte não são vozes da minha cabeça, a fonte realmente são estudos científicos comprovados de que as causas de sinistro são 3, tá? Imperícia, imprudência ou negligência. Um desses 3 itens acabaram acontecendo num acidente, que pode envolver inocentes e pessoas que realmente estavam cometendo essas imprudências, né? Um dos altos índices são bebidas ao volante, mistura de bebidas, celular ao volante, excesso de velocidade, uso inadequado dos EPIs, ou seja, não utilização do cinto de segurança, a mãe, quando ela negocia com a criança, a utilização da cadeirinha, né? E, olha, de um montante de 100%, 1,6% são mortes de crianças. Parece pouco, mas não, né? Então, assim, a mãe, ela tem muito cuidado com a criança, desde quando nasce, para trocar fralda, para não cair quando está começando a andar. Mas quando ela começa a colocar a criança na cadeirinha um pouco maior, que a criança já começa a falar que incomoda, às vezes ela negocia com a criança, né? Coloca só o cinto e não a fivela, coloca a criança de uma maneira que ela não vai ficar machucando a criança, e muitas vezes acaba acontecendo um acidente, né? Um sinistro de trânsito, que geralmente acontece a 100 metros de casa, porque a pessoa já conhece o percurso, então ela tem menos atenção nesse período, e como a estrutura corpórea da criança ela é menor e mais frágil, pode ser que aconteça realmente o óbito, a criança venha a óbito ou fique sequelada permanente, né? Então já tem aqueles dispositivos, os feltros, né, os polvos, né, tudo que a gente pode fazer com crochê para colocar, porque o cinto de segurança não é para ele ser confortável, ele é para ser seguro, tá? Até para os adultos também. Então, colocar, fivelar direitinho. Então, a falta de utilização correta de cadeirinhas. Nas motos, né, a falta de capacete, joelheiras, cotoveleiras, são os EPIs adequados, né? Nas bicicletas também, não é só pegar a bicicleta e sair andando. As pessoas precisam também aprender a respeitar o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Pedestre também, não é porque ele não tem um automóvel, que ele não precisa conhecer as regras de circulação, é necessário sim conhecer. Então, tudo isso que se nós levarmos para dentro da sala de aula e já começarmos a trabalhar a educação infantil, que é a base, né? Quando, em média de 10, 15 anos, nós já vamos ter pessoas mais conscientes, jovens conscientes, né? A mudança de consciência e de comportamento, ela é muito rica, tá? Para todo esse processo. Então, para não atrasar muito, vamos começar, então, a apresentação. A educação para o trânsito nas escolas como tema transversal. Então, em 2017, eu tive o prazer de trabalhar ativamente com a educação para o trânsito, junto com os agentes de trânsito. Foi criado um concurso do qual esse semáforo chamado Edufinho, que é Educação Mais Fofinho, ele criou vida, né? Foi uma criança do Vitalina Rossi quem ganhou o concurso na época, e onde tinha o Edufinho estava acontecendo alguma ação, né? Educativa, nas ruas, nas escolas, nas empresas. E a educação para o trânsito, ela pode ser trabalhada de várias maneiras, porque o trânsito sou eu, você, somos nós. Nós fazemos parte do trânsito. E o que vem a ser a educação para o trânsito, tá? A educação para o trânsito é um processo contínuo de construção de conceitos e valores para o exercício da cidadania. Inclui a ética, o meio ambiente, o convívio em sociedade, saúde e qualidade de vida. O objetivo geral da educação para o trânsito é desenvolver na escola um projeto permanente de educação para o trânsito envolvendo as escolas, a família e a comunidade, priorizando princípios de boa convivência,
tolerância, empatia, cooperação, solidariedade, comprometimento em prol de um trânsito mais seguro, né? E da redução dos altos índices de acidentes, mortes e vítimas sequeladas permanentes no trânsito em nossa cidade. Os objetivos específicos da educação para o trânsito nas escolas seria, então, desenvolver a consciência da cidadania, ética, moral e convivência harmônica, promover o protagonismo das crianças e jovens dentro deste processo de aprendizagem, promover também progressiva autonomia para o deslocamento de forma segura de crianças e jovens. Os altos índices de 0 a 14 anos, tá? O que vem em primeiro lugar em mortes de crianças são atropelamentos e o uso inadequado de cadeirinhas, tá? Mas principalmente atropelamentos. Cerca de 39% dos atropelamentos, do total de 100%, são com pedestres, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a criança, até 10 anos de idade, pelo Código de Trânsito Brasileiro, ela deve andar acompanhada de um adulto nas vias, fazer a travessia segura, tá? Segurada pelo pulso, porque pela mão pode ser que a criança solte, tropece, não é seguro. Pelo pulso, tá? Não é violento, é uma segurança fazer a travessia. E depois dos 10 anos, muitas crianças, então, já ganhando o voucher, né, o bilhete para passar para o banco da frente, eles também acham que já sabem, que já são grandes. Então, altos índices de acidentes, tá? Com crianças acima de 10 anos, adolescentes, por conta dessa inabilidade, tá? Em fazer o cálculo para travessia segura, tá? Chega a ser uma inabilidade mesmo. Construir e desenvolver conforme cada fase de desenvolvimento a percepção de risco, de forma adequada às características cognitivas, psicomotoras, sociais e também as possibilidades de aprendizagem em cada faixa etária, porque nós sabemos que nós nem todos somos iguais, né? Nós somos diferentes. Somos iguais como seres humanos, mas diferentes em suas peculiaridades, né? Então, tem a criança com um aspecto autista, a criança que tem transtorno de déficit de atenção, tem a criança com hiperatividade, né? O TOD. Então, construir baseado dentro de cada característica das crianças, tá? E construir o conhecimento sobre mobilidade urbana e sustentável, que inclui o meio ambiente. Ainda dentro dos objetivos específicos, estimular os comportamentos seguros e responsáveis, baseados em regras e condutas, permitindo a reflexão sobre vários papéis dentro do trânsito. Então, ora como pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de veículos, né, de pequeno e grande e médio porte. Construir o conhecimento em relação à melhor qualidade de vida, saúde, autocuidado e autoproteção. Estimular também o que está faltando muito hoje em dia, que é o sentimento de empatia, equidade e solidariedade. Desenvolver o sentimento de pertencimento ao local, né? E cidadania para a preservação de locais públicos, hábitos seguros, solidários e com a participação social no meio em que vive. Conscientizar com perspectiva a médio e longo prazos, visando a redução de sinistros, né, mortes e vítimas sequeladas permanentes no trânsito. A implantação da educação para o trânsito, ela é a sementinha. Se você quer comer uma maçã, você não planta a árvore no começo do ano para comer no final do ano. Ela é lenta e progressiva, né? A educação, todos nós somos educadores, nós sabemos que às vezes aquele trabalho que nós fazemos com o aluno durante o ano, no ano que vem a gente não sabe se vai dar continuidade, né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Colocando a educação para o trânsito como permanente e contínua dentro da escola, vai ser progressiva essa educação dentro de temas transversais, né? Então, da educação infantil até o ensino médio, passando também para o universitário, né? Eles, com certeza, vão formar cidadãos mais conscientes e que tenham empatia pelo outro, que é o que está faltando agora. Bom, cai um avião a cada 2 dias no trânsito brasileiro, ou seja, 107 pessoas morrem acidentadas todos os dias. E tem um custo, tá?
Então, por ano, é gasto com sinistros de trânsito 56 bilhões por ano, tá? A cada 1 minuto, uma pessoa fica sequelada permanente. A cada 12 minutos, uma pessoa morre no trânsito do Brasil. E mais de 2 milhões de pessoas são vítimas do trânsito no Brasil. Então, é uma pandemia chamada trânsito, tão invisível quanto o coronavírus. Porque se eu não apresento esses dados a vocês, muitos com certeza ainda não sabiam. E agora, como educadores, nós precisamos também, além de tudo, aprender, né, que tem as mudanças, tá, de linguagem. Então, a palavra acidente ela foi substituída agora por sinistro de trânsito. É uma norma, tá, da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, e ela é uma norma de 10.677, de novembro de 2020, que alterou esse conceito, tá, de acidente de trânsito para sinistro de trânsito. Então, é só uma... Agora, uma breve história sobre a educação no Brasil, de trânsito no Brasil. Só um minuto que eu vou dar uma olhada aqui, porque eu tinha feito uma apresentação e acho que ela não deu certo. Não deu mesmo. Bom, foram várias as tentativas para a implementação da educação no trânsito para o Brasil e sem continuidade. Então, para nós começarmos a falar, é necessário saber que o que eu estou falando aqui não é novidade, tá? Já existe há algum tempo. Em 1972, o Conselho Federal de Educação ele propôs um curso de trânsito nas escolas públicas brasileiras, mas sem sucesso, não foi para frente. Em 78, as diretrizes de segurança no trânsito do Departamento Nacional de Trânsito também tentaram, sem sucesso, uniformizar e implantar a educação para o trânsito no país desde a pré-escola, uma linguagem mais antiga. Em 98, com a promulgação da Constituição Federal, no artigo 23, ficou registrado que é de competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios estabelecer e implantar uma política de educação para a segurança no trânsito. Opa, agora já com a promulgação da Constituição Federal, então agora já virou lei. Em 91, através da portaria, né, de 14 de maio de 91, o tema passou a ser instituído na grade curricular de ensino dos primeiros e segundo graus. Em 97, os parâmetros curriculares nacionais, eles registraram a necessidade de referenciais comuns ao processo de ensino-aprendizagem, que permitissem ao aluno um conjunto de conhecimentos elaborados e reconhecidos como necessários para o pleno exercício da cidadania. A educação para o trânsito foi contemplada. Então, nós lembramos nos PCNs, existe a educação para o trânsito, né? Nos anos 2000, o MEC lançou aquela campanha, não sei se vocês lembram, Educação para o Trânsito, uma lição de vida. Tá? Ele até acabou fazendo sucesso. A resolução do MEC, 147 de 2009, do DENATRAN, que agora passou a ser a Secretaria Nacional de Trânsito, essa semana agora, o DENATRAN passou a ser Secretaria Nacional de Trânsito, cujo secretário agora chama Frederico. Ele elaborou as diretrizes nacionais de educação para o trânsito na pré-escola com o objetivo de nortear a prática pedagógica voltada para o trânsito. Então, já começou a tomar um molde, né? A resolução do MEC, número 4 de 2010, ele definiu, então, as diretrizes nacionais gerais para a educação básica, sendo 20% do total da carga horária voltadas a programas escolhidos pela escola, dentre eles, a educação para o trânsito. Em 2017, o MEC e o Conselho Nacional de Educação, eles publicaram a resolução número 2, que institui a implantação do Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, o documento que ele é de caráter normativo, orientado por princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana e integral. É como se fosse agora a nossa Bíblia, né, pessoal? Dentro dos eixos contemporâneos transversais da Base Nacional Comum Curricular, encontram-se, então, o meio ambiente, economia, saúde, ciência e tecnologia, multiculturalismo, cidadania e civismo. Então, quem já viu a BNCC, dentro da BNCC tem os temas contemporâneos transversais,
tá? Que eu acabei de citar. E dentro de cidadania e civismo, tem a vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direito da criança e do adolescente e processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, já que a nossa sociedade está envelhecendo. Então, são temas fantásticos agora. E eu gostaria de conversar com vocês, então, e propor algumas estratégias para trabalhar a educação para o trânsito nas escolas. Ela é totalmente possível. E como eu disse agora há pouco, é apenas uma gota no oceano trabalharmos uma semana de educação para o trânsito, não é? Olha, para a criança gravar, é necessário repetição, não é? Hábitos, mudanças de hábitos. Você precisa fazer aquilo continuamente para que aquilo faça parte da sua vida. O trânsito, ele já faz parte da vida de todos, da criança, desde a barriga da mãe. Então, quando a criança nasce, né, a mãe tem que se deslocar para um local para poder ganhar o neném, para um hospital. E depois, quando ele vai para a creche, né, que ele já chega no berçário, ele está sempre em constante trânsito. O trânsito permeia a vida de todos. Então, não tem como fugir. E essas estratégias seriam quais as estratégias para trabalhar? Primeiramente, capacitar os professores de educação de uma forma holística, voltada a trabalhar para os eixos previstos na BNCC. Trabalhar da educação infantil até o ensino superior de forma contínua e organizada, para aquilo que eu falei. Todo o trabalho que você faz com o aluno para no ano seguinte, né, poder ser dado a continuidade daquele trabalho. Professor. A partir dos conhecimentos prévios, aumentando o repertório baseado na realidade dos alunos e criar ferramentas para que a aprendizagem se torne significativa e impulsione a transformação dos sujeitos no espaço em que vivem. Professora, acho que o slide não está passando para a gente. Não está mudando para a gente. Agora mudou. Na hora que, não sei o que você fez, agora mudou. Foi para onde você estava falando. Ah, é? Uhum. Voltou para o começo? Tá no Estratégias para Trabalhar a Educação para o Trânsito nas Escolas. Eu acho que na hora que você colocou ele em tela cheia, ele não está aparecendo para a gente. Está só com... Acho que você pode apresentar direto no PowerPoint, mesmo que a gente consegue acompanhar quando você mudar. Deixa eu ver aqui. Pronto, mudou? Mudou para currículo? No slide, a gente está vendo o slide, deixa eu ver aqui, 17. Agora foi pro currículo. Agora foi? Isso, agora a gente está... Você consegue ver a minha tela cheia ou você consegue ver tipo a colinha do lado ali, do que eu vou falar depois? Não, só estou vendo o PowerPoint mesmo. Ah, beleza, então. Aproveitando, posso fazer uma pergunta que o chat fez aqui? Pode. Eles perguntaram se há a possibilidade de disponibilizar o material, os slides, para que eles... Então, eu vou falar isso no decorrer, que esse é um currículo, ele é como se fosse, ele é cheio. A própria escola, ela pode desenvolver, inclusive deve desenvolver, o próprio, vou falar isso agora no currículo, o próprio projeto. Esse daí é de um jeito amplo que eu estou passando, né? Mas a escola pode desenvolver o próprio projeto, mas eu disponibilizo sim, não tem problema. Ótimo, beleza. Depois, pelo centro de referência, a gente passa para eles. Tá bom. Obrigado. A professora Maria Helena ela vai falar? Que aí eu poderia parar um pouquinho. Ela passou que tá com a internet lá não está funcionando bem mesmo. Aquele momento estava travando muito, ela não conseguiu. Ela tá ouvindo, mas ela falou que ela não consegue transmitir a fala dela. Ah, tá bom. Tá bom? Tá boa a imagem também ou tá escura? Não, tá boa, tá ótimo. Tá boa? Então, vamos lá. Currículo. Incluir a educação para o trânsito no plano político-pedagógico, no PPP da escola, como projeto permanente. Então, quando forem fazer a reunião, incluir o projeto dentro do projeto político-pedagógico a educação para o trânsito, de forma permanente e contínua, não somente na Semana Nacional do Trânsito. Tá? E, através disso, definir as estratégias de abordagem com cada grupo, adequando as informações aos níveis de desenvolvimento. Então, fazer realmente o plano voltado para a continuidade do conhecimento, né, do projeto. Estudar conceitos e princípios propostos para implementação e continuidade do projeto. Então, haverá necessidade, então, das professoras também
ficarem um pouco por dentro do que acontece no Código de Trânsito Brasileiro, né? Conhecer um pouco mais sobre o trânsito, nesse sentido também tornarem-se agentes, né, de exemplos, né, de condutas, porque como você vai trabalhar esse conceito dentro da escola, também perder um pouco dos hábitos, né, que geralmente são costumeiros no trânsito, utilizar os DPIs e fazer, agir corretamente no trânsito, né? Relacionar os conhecimentos à realidade dos alunos, da família e da comunidade. Então, trazer para as vivências, para a realidade do aluno, aquilo que ele conhece, aquilo que ele está vivendo no momento, tá? Cada comunidade tem a sua realidade específica. Integrar toda a equipe pedagógica para a educação no trânsito, para que ela seja dialógica, né? Que ela dialogue com outros temas transversais, né? Que são contemplados na BNCC que eu mostrei agora. Promover ferramentas e materiais para desenvolver habilidades e competências com a premissa de salvar vidas através da conscientização durante todo o processo da vida escolar do aluno. Então, eu tentei, assim, sensibilizar vocês naquela hora que eu falei sobre os dados, né? Porque a educação para o trânsito, ela é sensibilização. Você precisa sensibilizar. Assim como agora, na pandemia que nós estamos vivendo, que todos os dias, quando você liga a televisão, você vê os dados ali, né? Então, você fica ali sensibilizado com aquelas mortes, com aquelas pessoas que ficaram com sequelas, né? E isso a gente não consegue ver no trânsito, né? Ninguém nunca parou para falar, olha, morreram no Brasil tantas pessoas por dia, né? E morrem por ano 43 mil pessoas. Então, também são números de pandemia. E são números invisíveis, porque as estatísticas, elas são falhas no Brasil. Professor, acho que agora vai dar certo. A dona Maria Helena, ela quer falar um pouquinho com a gente. Tá bom. Vou adicionar ela aqui. Tudo bem? Deixa eu adicionar Tudo ela. bem. Olá, professora. Oi, gente. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Stefani? Tudo bem, professora. Yuri, tudo bom? Tudo bem? Olá, boa tarde. Olha, eu queria falar justamente isso que a Stefani acabou de falar. Não adianta fazer Semana do Trânsito e parar com esse assunto. Este assunto tem que permear o trabalho com a BNCC. Ele tem que fazer parte do currículo comum. Conversar sobre trânsito de 15 em 15 dias, perguntar, mandar o aluno olhar o que ele está vendo de errado no trânsito, trazer para a sala de aula, comentar. A semana de trânsito é para avivar a responsabilidade nossa com o trânsito, mas não pode parar nessa semana só, porque o ano tem não sei quantas semanas. Nós temos que trabalhar sempre para que os menores influenciem os mais velhos. E quando eles ficarem mais velhos, eles respeitem as leis de trânsito. É isso que eu queria falar. É justamente, Stefani, o que você acabou de falar. O trabalho com o trânsito, a educação para o trânsito, tem que permear o currículo mínimo. Porque se não permear o currículo mínimo, não adianta fazer semana de trânsito. Acabou, passou. É como a campanha de câncer. Obrigada, professor. É como a campanha, é só uma vez, assim, em outubro. Yuri, eu não te conto nada, eu te conhecia sua mãe. Você ficou sabendo? Você ficou sabendo, Yuri? Está sem som. Está sem som, não fiquei sabendo. Ela vai me contar, provavelmente. Ela pensa igual a mim, que você é lindo. Obrigado. Ela pensa igual a mim, que você é lindo. Tá bom, meu filho? Obrigado, professora. Então, muito obrigado, Stefani, muito obrigado a todos, um abraço para vocês, tá? Um abraço. Eu que agradeço, professora, a oportunidade. Muito obrigada. Muito bem, Stefani. Vou colocar para você aqui. Fique à vontade. Apareceu agora diretrizes pedagógicas? Exatamente, isso mesmo. Então, vamos lá, as diretrizes pedagógicas. Formar cidadãos conscientes do seu protagonismo no cenário atual,
né? Porque o que nós vemos aí são alunos completamente apáticos, ou se não, à parte, né? À margem, acha que tudo ali é problema do outro, não é problema dele. Então, colocá-lo como protagonista, né, nesse processo. Inferir conceitos de mobilidade urbana e seus elementos no espaço. A mobilidade urbana o que seria a mobilidade urbana? Ela engloba todo um processo, tá? Todos nós também fazemos parte da mobilidade urbana, da circulação. Então, são os bens que entram na cidade, que saem, os pedestres. E a mobilidade urbana, ela está sendo projetada para os carros. E, na verdade, a mobilidade urbana deveria priorizar os pedestres, a mobilidade caminhável. As pessoas estão caminhando cada vez menos, se movimentando cada vez menos. E por que nós temos trânsito hoje em dia? Porque em 2005, Poços de Caldas tinha 35 mil carros emplacados. Em 2021, juntando tudo, tem 109 mil carros emplacados, com as vias que permanecem as mesmas. É lógico que vai ter trânsito, né? Então, a mobilidade urbana, ela ajuda a dar mais fluidez, né? Válvulas de escape para não ter o trânsito tão comprometido, priorizando todos os modais. Os modais são os tipos de veículo, caminhões, ônibus, carro, né? Sendo que, pela CTB, o maior protege o menor. E nós não estamos vendo isso na maioria das vezes, né? Então, a sensação que nós temos é que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, assim, quando nós estamos ali perto do terminal de linhas urbanas, nós verificamos muito bem que o maior nem sempre protege o menor. Se o menor não correr, ele pega, né? Então, trabalhar esses conceitos de respeito, né? E promover também e estimular o respeito à diversidade no trânsito, alinhado aos 4 pilares de conhecimento. Esse daí até a professora Maria Helena, eu tive uma aula com ela na faculdade sobre aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, né? Aprender a conhecer leis, regras, placas, inclusive nós, né, educadores. Aprender a fazer o exercício da cidadania, da empatia, da solidariedade, aprender a viver juntos, convivência harmônica, educação para a paz, ter um pouco mais de paciência, de tolerância, de compreender o outro dentro daquela necessidade dele, dentro do nível de consciência que a pessoa tem. Aprender a ser autonomia, capacidade crítica, comportamento ético. Eu gostaria de passar para vocês um vídeo agora, que é um vídeo educativo. Não sei se vocês já viram, mas foi uma prefeitura quem fez para a volta às aulas. Muito interessante. Um atropelamento a 60 km por hora, a chance de sobrevivência é de apenas 2%. No trânsito, não há segunda chance. Respeite os limites de velocidade. Respeite o pedestre. ANC, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Então, a educação para o trânsito, ela permeia a sensibilização, a sensibilidade, né? Trabalhando as características e as peculiaridades de cada idade, é lógico, dependendo do tamanho da criança, não se pode passar um vídeo, né, não se pode trabalhar com tanta intensidade, vai sendo mais no lúdico, né? Mas trabalhar de forma holística, né? A globalidade da pessoa, equilíbrio, as relações, as inter-relações, né? A cooperação, a inclusão de todas essas crianças com suas peculiaridades, né? Que eu acabei de falar, o autista, o deficiente físico, visual, auditivo, né? A criança com TOD, com transtorno positivo desafiador, a contextualização desse processo, trazer para ele as experiências, né? Vivências, e trabalhar também a parte da espiritualidade. Quando eu mostro para vocês assim também os vídeos, é na intenção de sensibilizar, né? Porque a gente fala que aquela pessoa foi atropelada ou ela teve um acidente, nós não sabemos quão feio, horrível que é você encontrar uma pessoa que foi atropelada, né? E muitas vezes as crianças têm que lidar com isso, elas veem os pais mortos ou veem os pais sendo atropelados, elas têm que lidar com essa vai passar a ser parte do cotidiano da criança.
Então, nós precisamos sempre estar conversando sobre isso, né? E o tema transversal, né, ele não é mais uma matéria que nós vamos ter que colocar, não. Não é mais trabalho que nós vamos ter que ter. A transversalidade, ela potencializa valores, ela fomenta comportamentos, desenvolve posturas e atitudes esqueci o N ali, frente à realidade do aluno. Tá? Ele sistematiza os saberes de forma significativa dos conhecimentos historicamente construídos. Devem ser abordados como parte integrante das áreas de conhecimento. Tá? Então, ele deve permear esse processo sem criar um outro, tá? Incluso. O Código de Trânsito Brasileiro, tá? Que ele foi criado em 1997, ele dispõe no seu artigo do 74 até o 76 a educação para o trânsito sendo promovida dentro das escolas, tá? Por meio de planejamentos e ações coordenadas junto com órgãos de trânsito, tipo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Promoção Social, a Secretaria de Educação, e ações coordenadas entre os órgãos e entidades, por exemplo, a DEFIP, a PAI, né? E também do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, o CONTRAN, o SENATRAN, tá? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, nas suas respectivas áreas de atuação. Então, em 1997, com a criação do Código de Trânsito Brasileiro, foi instituído no dia 25 de setembro o Dia Nacional do Trânsito. Então, apenas um dia. Depois eles verificaram a necessidade de se expandir e criaram a Semana Nacional do Trânsito. Alguns estudiosos eu trouxe aqui para vocês sobre educação para o trânsito, tá? Seria Souza, né? Souza, ele fala dos conceitos e conhecimentos relativos ao trânsito. Eles são priorizados apenas quando o indivíduo necessita tirar a Carteira Nacional de Habilitação ou se inscreve num CFC, que é um Centro de Formação de Condutores. Aí já é tarde demais, né? Ali ele já verificou as condutas do pai, porque nós verificamos muito o pai, os pais são nossos exemplos, então as crianças seguem o que os pais fazem, não o que os pais falam. Até ali, 18 anos, muitas vezes eles ganham a carteira de habilitação com o aniversário de 18 anos, então seria muito, para muitos, assim, mais um brinquedo, né? Se não tiver essa formação, eles já chegam ali cheios de hábitos, cheios de maus hábitos. E até o Rafael, secretário municipal de trânsito, ele comentou comigo que, ultimamente, o que eles andam pegando de pessoas inabilitadas, ou seja, as pessoas já estão dirigindo sem nem ao menos passar pelo CFC, né? E também Braga afirma que a educação para o trânsito no público infanto-juvenil, ele pode, através da mudança de comportamento de risco e do desenvolvimento de comportamentos adequados, contribuírem para a diminuição dos acidentes de trânsito a médio e longo prazo. Por isso que é necessário nós plantarmos essa sementinha. Muitas vezes, só daqui a 10, 15 anos que nós vamos começar a colher os frutos, mas serão tão doces e bons, né? Porque, olha, para o coronavírus, graças a Deus, existe a vacina. E para a mudança de comportamento, para a redução de acidentes de trânsito, existe a mudança de comportamento, né? Que é a nossa vacina através da conscientização. Os comportamentos, eles são aprendidos. Então, como eu disse, as crianças, elas observam os pais. E elas, geralmente, não fazem o que os pais falam. Elas fazem o que os pais fazem. Então, o celular ao volante, ele aumentou em 400% as chances de acidente. E aí, aparece aí uma charge, né? Sem as mãos, é perigoso sofrer um acidente, filhinho. Sem as mãos, é perigoso sofrer um acidente, mamãe. Então, vamos prestar bem atenção também no que as crianças já nos trazem, né? Porque eles já vêm com as bagagens de casa. E nós também somos mães, pais, né? Tios. Observar bem o nosso comportamento no trânsito também quanto educadores. Então, vamos começar agora a falar para nós colocarmos dentro da sala de aula, mas antes de tudo isso, nós precisamos falar da teoria de Piaget do desenvolvimento cognitivo e as atividades correspondentes, né? Então, período pré-operacional, que vai de 2 a 6 anos, e durante o qual a criança ela aprende a usar a linguagem, né? Por isso é muito importante nós trabalharmos a educação para o trânsito nessa idade, desenvolver a identidade e autonomia. Eu sou quem eu sou, né? As sugestões de atividade.
Brincadeiras de faz de conta, então, profissões e situações cotidianas voltadas ao trânsito, nós vemos eles pegando, qualquer coisa eles já fazem de volante, são bombeiros, enfermeiros, né, médicos, eles trabalham muito essa parte de criatividade, e eles podem trabalhar a educação para o trânsito já nessas ações, nessas interações. Jogos de encaixe é possível através de legos, ou aquelas pecinhas de madeira, né, montar cidades ou vilas, quebra-cabeças e jogos da memória voltadas para o trânsito também. Músicas, poemas e parlendas, já na educação infantil nós já podemos trabalhar. Mini-circuito, criar dentro da própria escola um mini-circuito, uma escola pintada. Então, tem um pai que trabalha numa casa de tinta, né? Ou se não, pode pedir na Secretaria de Obras, quando sobrar tinta das ruas, se puder fazer uma doação para a escola, fazer um mini circuito dentro da própria escola, vai ser mais um item, mais uma ferramenta de brincadeira para as crianças, e elas aprendem brincando, né? E nessa fase também tão importante para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, conhecimento das letras, o letramento vem primeiro que a alfabetização, tanto que eles reconhecem, né, uma garrafa de refrigerante, o ônibus que tem que tomar, eles já reconhecem, né, mesmo sem saber ler. Então, eles passam a conhecer os diferentes modais e as iniciais das letras também. Identificar as formas geográficas, tamanhos, símbolos e cores que contenham no trânsito, como, por exemplo, nas placas, né? Noções de espacialidade, lateralidade, né? Então, às vezes, nós percebemos que os adultos, às vezes, eles querem ocupar o mesmo local no espaço. Parece que eles esquecem ali da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, onde tem as batidas, onde tem os atropelamentos. Então, é muito necessário na educação infantil também trabalhar a noção de especialidade, de espacialidade e lateralidade. Trouxe para vocês, dentro também do eixo, né, de artes, a Tarsila do Amaral, ela trabalha tudo isso que eu falei ali agora há pouco. A parte de... Deixa eu voltar aqui. Ali, ó. Identificar as formas geométricas, tamanhos, os símbolos e as cores. Tá tudo aqui dentro, olha. Dentro dessa tela que chama Central do Brasil. Então, você consegue ver as vias, as ondulações, os carros, as rodas, o poste, né, as casas. Você consegue perceber ali as torres, a igreja, ao mesmo tempo o meio ambiente, né, o verde das árvores, né, tudo junto ao mesmo tempo, faz parte da vida. Está integrado ali. Mini pista dentro da escola, como eu tinha citado agora há pouco, tá? Também da Tarsila do Amaral tem uma tela que chama a Caipirinha, tá? E tem também uma tela que chama Em Trânsito, do Carlos Paes. Também dá para trabalhar, tá? Essa mini pista dentro da escola. Essa aqui sou eu. Eu estava trabalhando na época no Sei Sônia Maria Saraiva, a coordenadora Adriane, que é uma coordenadora que ela adere muito aos nossos projetos, né? Ela permitiu que eu trabalhasse a educação para o trânsito. Esse é um jogo grande, é como se fosse um jogo da vida grande, e as crianças na educação infantil, elas aprendem usando o próprio corpo, né? Experienciando o próprio corpo. Então, ali foi muito bacana esse jogo, tá? Tem o dado, e as crianças jogam, além de estar aprendendo a parte de matemática, noções espaciais, corporais, né? De cores, formas geométricas, elas vão aprendendo também com o que pode e o que não pode no trânsito. Sugestões de atividades. Identificar sons dos carros, avião, trem, silvos. Silvos é aquele assobio dos agentes de trânsito. Buzinas, freadas. Dá para fazermos também roda de conversar sobre o que eles enxergam no trânsito, né? Faz uma roda de conversa, como que eles vieram para a escola, que tipo de meio de transporte, né? Como que eles vêm para a escola, como que eles passeiam com os pais deles, né? Já fazendo um apanhado de dados. A Hora da História, eu tenho esse livro aqui. A Hora da História, Criança em Trânsito. Mas vocês podem pesquisar no Google, tem várias também.
Aqui também tem a Turma da Mônica, Educação no Trânsito Não Tem Idade. Lê para as crianças, mostram. Aqui nesse livro diz que o Olavo Bilac ele sofreu o primeiro acidente no Brasil de veículo, foi com o Olavo Bilac. Ele bateu num poste por falta de uma inabilidade dele, né? Então, confecção de cartaz sobre elementos de trânsito, né? Então, vamos fazer uma pesquisa em jornais, revistas, vamos fazer recortes, já trabalha a parte de coordenação motora fina da criança, né? Passeio no quarteirão da escola, fazer vivências e observação, né? Vamos até a praça mais próxima aqui da escola, vamos fazer um piquenique, vamos observar o trânsito, ficar sentados ali observando os pedestres, né? O que acontece no trânsito. Filmes como o do Pateta, Carros, Zootopia, Patrulha Canina, vídeos do YouTube, Palavra Cantada tem um vídeo bem bacana, tá? Então, o trânsito como tema transversal nas salas de aula da educação infantil, ele é baseado em atividades convivências, tá bom? Atividades convivências. Então, dá para fazer muito isso. Teatros dentro da sala de aula. Esse daqui era quando eu estava trabalhando, então o Edufinho também ajudava as crianças na travessia segura. Então, nós íamos vários pontos da cidade e fazíamos ali. A escola estava precisando, chamava. Precisamos de uma ação educativa para pedestres, para veículos, né? Então, aí fazíamos trabalho em conjunto com o CNDCA também, tá? Conselho Tutelar. E esse é uma atividade proposta que eu enviei para a minha turma, de Maternal 2, Educação Infantil. Muito bem. Nós temos também no YouTube uma infinidade de propostas de educação para o trânsito e trabalhos para trabalhar, propostas para trabalhar tanto online quanto dentro da sala de aula. Então, esse eu deixo para vocês assistirem de para casa. Ele também trabalha as formas geométricas, a linguagem oral, as cores, né? Trabalha os sinais de trânsito. É muito interessante a palavra cantada, é muito didático, muito lúdico, as crianças adoram e vão aprender cantando, tá? Agora, o trânsito como tema transversal nas salas de aulas do ensino fundamental 1 e 2, onde a criança está na fase operacional concreta, no período de 7, 8 anos, 11, 12 anos, qual a criança obtém uma melhor compreensão das operações mentais. As crianças elas começam a pensar logicamente sobre os eventos concretos, mas têm um pouco de dificuldade em entender conceitos abstratos ou hipotéticos, né? As fases dependem do desenvolvimento cognitivo das peculiaridades de cada criança. Então, por exemplo, nessa idade também, as crianças têm um pouco de dificuldade em poder calcular o tempo que o carro está vindo, se ela vai poder atravessar, tá? A fase operacional formal, no período de 12 anos em diante, eles podem criar empatia, pois conseguem entender o evento pelos olhos dos outros, mesmo que esse evento não tenha acontecido com elas. É a compreensão do ponto de vista de outra pessoa, ainda que sobre os conceitos abstratos.
A sugestão de atividades para o trânsito, né, ele pode ser contemplado em todas as disciplinas e utilizado de forma transversal na música como recurso educativo, utilizando vários ritmos musicais, Parei na Contramão, do Roberto Carlos, Rua da Passagem, do Arnaldo Antunes, Amor em Trânsito, da Aline Barros, tem a música da Xuxa também, acho que chama Atravessar a Rua, tá? Tem várias músicas. Elaboração de paródias também, que são músicas que mudam, né, o sentido. Yuri, você está aí? Acho que não. Bom. A língua portuguesa. Olá. A língua. Isso. Eu gostaria de. Eu queria mudar a apresentação. Posso? Claro. É só você compartilhar a nova tela que você quiser apresentar. Eu posso fechar essa aqui? Pode. Você vai ter que deixar de compartilhar essa. Eu posso fechar no Pode. X ali em cima. Pode sim. Isso. Tá. Aí recompartilha a nova. Tá. Aproveitar, Stefânia, para já ir te passando. O pessoal gostou muito das recomendações, das atividades. Eu acho que é muito importante, né? Você trouxe a teoria, trouxe a legislação, mas também, às vezes a gente fala, né? Ó, a legislação é essa, tem que fazer desse jeito, mas sem a sugestão parece que não fica completo, né? A sugestão é o que dá um gosto diferente, né? Nós que somos professores, a gente adora ver alguma atividade que já foi realizada e depois fala, nossa, eu quero repetir isso com os meus alunos. É verdade. Achei muito legal. É que essa é a minha apresentação anterior, né? Essa daqui já está mais completa. Tanto que eu vou voltar lá um pouquinho só para mostrar as telas. Essa daqui, ó, do Carlos Paes, que eu tinha falado, a tela em trânsito. Olha que lindo! E também, olha, porque o trânsito, ele é terrestre, marítimo e aéreo, tá? Então, ali atrás está retratando, né, o marítimo. Então, aqui faz uma comparação entre a zona urbana e a zona rural, tá? Então, a própria artista, né, a mesma, Tarsila do Amaral, tanto central do Brasil, quanto a Caipirinha. Então, a zona urbana e a zona rural. Isso dentro de eixos transversais. Você não precisa criar uma disciplina, né? Sim, isso vai muito de encontro, não sei se você participou também, mas muitos professores aqui participaram do Estudo Coletivo Especial de Educação Infantil, que nós falávamos justamente sobre a arte, sobre como colocar, apresentar para os alunos. Você está vendo, olha, como é que às vezes são temáticas tão que a gente acha que não tem nada a ver e está tudo conectado, né? Essa questão tudo cultural, conectado. Tem uma relação em tudo isso, eu acho incrível. É verdade. A elaboração de paródias, olha só que bacana, que bebida e direção, você pensa que cachaça é água, né? Então isso daí é bom para cantar no carnaval, por exemplo. Você pensa em voltar dirigindo, então não pode beber, não. Direção exige consciência e bebida lhe deixar doidão. Também é bacana, que foi a Irene Rios quem escreveu, ela é uma pedagoga e ela também trabalha com educação para o trânsito desde 2003. E esse depende de nós, né? Aquela musiquinha depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo por um trânsito melhor. Então, assim, as crianças você pode desenvolver isso nas crianças, né? Dentro da língua portuguesa, excelente para trabalhar gêneros textuais com foco no trânsito, leitura e interpretação de textos jornalísticos, literários, poesias, trovas, artigos, leis relacionadas ao trânsito, e também tem como é que chama, Yuri? Eles fazem isso muito lá no Nordeste, cordel. Tem o cordel no trânsito, que teve um senhor que fez, um professor maravilhoso, excelente trabalho, sabe? Depois eu posso disponibilizar para vocês. É que o cordel ele é muito grande, muito extenso, né? Não daria. Observar e registrar problemas, soluções relacionadas ao trânsito em torno da escola ou da residência, já estaria trabalhando, né, a parte de coesão textual, né? Refletir e analisar através da leitura e meios de comunicação novas possibilidades de mudança de um comportamento para um trânsito seguro e humano em sua cidade. Identificar placas, sinais de trânsito e sua utilidade. Escrever, né? Escrever, isso é muito bom. Poesias também, tá?
Então, por exemplo, ande ciclista, atento e devagar, é pela rodovia que deves pedalar. Pedalar é um exercício e um ótimo lazer, um meio econômico de se locomover. Ande ciclista com determinação, sempre respeitando a sinalização. Com os pneus sempre cheios, espelho retrovisor, equipe a bicicleta, não seja um infrator. Muito bacana, né? Esse aqui, eu tenho um automóvel diferente, que não assusta bicho, nem atropela a gente. Um automóvel que espera na sua até a tartaruga atravessar a rua. Um automóvel que não ganha corrida, mas nunca fez ninguém perder a vida. Um automóvel que durante a viagem, sem pressa nenhuma, admira a paisagem. Um automóvel que não polui o ar. Subam nele, crianças, vamos passear. Eu não sei como que a gente está de tempo aqui, eu vou pular esse, mas depois eu disponibilizo para vocês. Esse também é sobre o trânsito, tá? Então, geografia. Conhecer diferentes paisagens que compõem os espaços rurais e urbanos também, como eu tinha falado ali em cima, trabalha em artes e trabalha também em geografia. Noção de rua, bairro, cidade, estado, país, continente, vai só aumentando, né? Propor a construção de maquetes sobre o município ou bairro, de maneira a observar possíveis melhorias na mobilidade urbana, utilizando materiais recicláveis. Diferenciar sinais e placas de trânsito, interpretar e conhecer mapas de rodovias e estradas, utilizar o recurso Google Maps, que eles sabem mexer melhor que nós, identificar elementos na via, modais e suas características terrestres, marítimos e aéreos, e os três possuem, né, um plano de circulação, né, vigente para que não tenha acidentes, né? Já pensou se um avião bate no outro, né? Se um navio bate no outro, como acontece algumas vezes, é desastre com certeza, né? Aprender sobre mobilidade urbana e sustentável, desde pequenas crianças já têm que fazerem parte, inclusive, né, de serem ouvidas no plano de mobilidade urbana, o que eles veem, a cidade que eles veem, né? A cidade que eles querem. Identificar os locais onde existem maiores índices de sinistros, que nós já aprendemos, que são acidentes, mortes e vítimas sequeladas, reconhecer altitude, latitude, longitude, coordenadas geográficas com ênfase em transportes aéreos e marítimos. Olha quanta riqueza, né? Então, as cores, né, do trânsito, elas são azul, vermelha, amarela, preta, tá? Saber identificar o que cada placa está querendo dizer é muito importante, inclusive a criança que também já está começando a andar sozinha na via. Ela necessita aprender. Dentro de história, a origem dos meios de transporte, as grandes navegações, origem dos órgãos e agentes de trânsito, história de Poços de Caldas, do Brasil e as suas modificações durante o tempo, leis de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, né? Origem e aspectos das profissões ligadas ao trânsito, por que elas existem, né? Qual a função de cada uma, qual a peculiaridade de cada uma. A educação física, circuito com obstáculos que possuem no trânsito, desenvolvimento de habilidades corporais, noções espaciais, noção de distância e tempo para uma travessia segura, simulação de situações de trânsito através de jogos, simular uma mini-cidade com propostas feitas pelos alunos de menor percurso e maior segurança a todos, vivenciar o trânsito através de um passeio de van dentro da cidade ou um passeio a pé pelo quarteirão da escola. A matemática, quantificar os modais por categoria na cidade, quantos modais nós temos, quantos carros, né? Quantas motos, vans, ônibus, levantamento de dados estatísticos de sinistros na região, no estado e no país, soluções de problemas de velocidade e quantidade de álcool no sangue, né? Quanto que pode beber, quanto que pode ingerir, né? Analisar e interpretar diversos tipos de gráficos e infográficos, calcular probabilidades em situações de risco no trânsito, identificar qual época, peraí que aqui está errado, do ano que tiveram mais sinistros e os motivos, né, que levaram a acontecer esses acidentes, pesquisar dados de anos anteriores sobre acidentes com sequelados permanentes no trânsito, né, e fazer uma análise qualitativa e quantitativa dos gastos públicos, estatísticas sobre os maiores 10 motivos de mortes no trânsito, divulgar informações coletadas e propor ações educativas. Olha quanta riqueza. E os recursos nós podemos utilizar, né, na culminância de um projeto, pedindo para que eles façam desenhos, vídeos, eles são ótimos em fazer vídeos, né, analisando quais pontos críticos, o que precisa mudar, né, se eles ficarem sentados 5 minutos ali na
na frente, na Rua Assis, em qualquer lugar, eles vão perceber, eles já vão com conhecimento, já começarem a analisar, né, essas infrações. Propor filmes, documentários, leituras sobre o tema, oficinas, quiz interativo, músicas de diversos estilos, entrevistas, cartazes e banners, passeios ciclísticos. Vamos propor o dia do ciclista, fazermos um passeio ciclístico, né, com a família, teatros e contação de histórias, exposições de maquetes, pesquisa de campo, maquetes, né, mesmo, concurso de redação, jogos quebra-cabeças, memória, jogo da memória, dança, coral, folders, N possibilidades, né? Quando eu trabalhei com educação para o trânsito, no final, né, nós fizemos uma exposição na URCA, foi muito bacana, também foi feito na Semana Nacional do Trânsito. Fizemos a exposição, foi muito bacana, as pessoas iam, assinavam, eles ficavam todos ali importantes, que eles estavam vendo as obras deles, né? Vários folders, muitas empresas, né? Eles, por conta dessa responsabilidade social, acabam desenvolvendo esse trabalho também. Então, tem infinitos materiais, tá? O SAMU tem também. E outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, eu não tenho aqui porque ele fica nas escolas, mas eu tirei um xerox que nós podemos basear nosso trabalho nas diretrizes nacionais da educação para o trânsito no ensino fundamental, tá? Tem nas escolas de vocês, com certeza. Tem alguns folders que são até lúdicos, olha que bacana, tá? E aí você pode trabalhar também as orientações para pedestres, motoristas, motociclistas, tá? Criar até dentro da própria escola, campanha pé na faixa, trânsito seguro, eu sou aluno e atravesso na faixa, sabe? Podemos criar. E agora, gostaria de sensibilizá-los também assistindo a esse vídeo. Já estamos no final, pessoal. A Suécia começou a trabalhar esse projeto em 1997 e hoje é 0 mortes. 0 mortes. Essa aqui é a minha caixinha de educação para o trânsito, que eu trabalho com as minhas crianças de educação infantil, trabalho placas, as placas que são mais comuns, que eles conseguem enxergar. Então, tem como fazer o material, né? Então, cada um pode ir tirando e com o tempo vai falando o que significa, né? Curva sinuosa à frente. E pare, respeitar o pare. E a educação, ela é uma via de mão dupla. Tanto nós ensinamos quanto aprendemos. Ele é um assunto inacabado, porque o trânsito ele é meio, ele não é fim. E no século XXI, o trânsito passou a ser um problema urbano de responsabilidade de todos. É um fenômeno de alta complexidade, sendo necessário termos educação, consciência cidadã, respeito, empatia e sermos solidários. É uma ferramenta de urbanização do indivíduo e de concepção de seus valores sociais. As vias continuam as mesmas por décadas atrás, porém, os veículos aumentaram exponencialmente, gerando mais estresse, diminuindo a qualidade de vida das pessoas, aumentando a poluição sonora e atmosférica. É urgente pensarmos em estratégias para a proteção à vida. Então, morte zero. O país possui um dos maiores índices de mortalidade de crianças de 0 a 14 anos. É necessário começarmos a plantar a semente da cultura da paz, preparar jovens para comportamentos de percepção de risco, segurança e respeito às regras de trânsito,
a ele e ao outro, e mudando o cenário, né? E vai mudar o cenário em uma década. O trânsito, ele é meio e não fim, portanto, há muito que discutirmos e implementarmos no cotidiano escolar. Respeito e responsabilidade pratique no trânsito. Muito obrigada pela oportunidade, a secretária professora Maria Helena Braga, aos responsáveis pelo centro de referência, a Flávia Camargo e o Yuri, aos meus colegas. Foram 29 escolas, 650 inscritos, muita alegria, porque esse é um assunto que, olha, para estar aqui até agora, realmente, tem que gostar bastante, né? Educação não transforma o mundo muda, a educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. É o nosso Paulo Freire maravilhoso. Parabéns, professora. Acho que foi muito rica a sua apresentação. Acho que todo mundo aproveitou. Realmente foi incrível. Depois a gente fica devendo só o compartilhamento, né, dos slides, que várias pessoas pediram. A gente encaminha para a gente do SER, porque a gente consegue mandar para todas as coordenações. Tá, eu estou à disposição, tenho muito material, tenho muitas ideias, e eu acho que também dentro das escolas, cada uma dentro da sua realidade pode desenvolver um projeto, né, específico. Sim, como disse a dona Maria Helena também, né, ela é um projeto para o ano todo, para todos os anos, é algo que a gente não pode só relembrar no mês que a gente vai falar sobre isso, né, na semana, no caso, né. Não, é permanente e contínuo. O trânsito faz parte da nossa vida, né? É isso. Muito obrigado. Nós somos obrigado o trânsito. A todos. Obrigado, eu que agradeço, muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.